Bom, voltando ao quarto e último bloco da entrevista com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Ivo, você estava contando que a Assembleia fez um diagnóstico, entrevistou 30 mil crianças. Além disso, teve um diagnóstico também dos professores e da própria gestão escolar. E o CID assume o governo em 2007, não é isso? Uhum. E você assume junto com ele, você passa a ser chefe do gabinete. Exatamente. Então, o desafio agora é outro, né? A professora Isolda passa a ser secretária da Educação, então todo aquele time de Sobral, vamos dizer assim, que veio todo para cá, que quebrou a cabeça lá, que aprendeu muito, veio com um novo desafio de levar essa tecnologia ainda um pouco mais complexo, desculpa te interromper. Pois não, a palavra é sua. Bom, qual era os gestores municipais, depois que a gente começou a discutir isso, né, cobrar isso depois da Assembleia, qual era a nossa grande questão? Assim, nós não vamos conseguir fazer isso no varejo. Ah, tá. Conseguir só no Ceará são 184 municípios. Então, tem que convencer individualmente cada prefeito, porque a atribuição é municipal. Tanto na pré-escola, que funda as bases para o ensino fundamental, né, como as séries iniciais do ensino fundamental. Então, a nossa grande crítica começou a ser em relação ao governo do Estado. Porque nós entendíamos que o governo do Estado, até aquele momento, era a secretaria da rede estadual. Ela não se comportava como secretaria de educação do Estado do Ceará. Isso faz uma diferença grande, né? Não, a diferença decisiva. Porque a partir daquele momento, com a chegada do CID, a Secretaria de Educação do Estado, ela passa não mais a se preocupar com as questões do ensino médio, que são muito complexas, mas também a entender que os meninos chegam no ensino médio com problemas que são originários da base. É óbvio, né? É óbvio. Então a Secretaria passa a ter uma configuração diferente. Configuração, inclusive do ponto de vista formal. Foi criada uma instância lá chamada COPEN, não sei se existe ainda com esse nome, mas era uma coordenadoria de cooperação com os municípios. Tem, eu acho que tem. A COPEN, enfim. Mas foi criado nessa época, que era justamente para a gente ajudar os municípios que quisessem. Sim, porque nós não podíamos impor aos municípios. Isso aí é uma questão importante. Que quisessem, mas aí a gente ficou pensando, mas será que vão querer? Porque tem muitos desafios. Deixa eu fazer uma pergunta, Sobral já estava bombando com os resultados? Ainda não? Bombando não, mas já tínhamos crescido. Pois é, mas aí o Sobral passou a ser uma referência para os outros. Passou a ser uma referência de que é possível. Isso que eu queria ouvir. Se foi possível fazer na cidade pobre, do semiárido, né, com 80% da população ganha até um salário mínimo, né? Então, se é possível fazer lá, é possível fazer em qualquer lugar. Não é verdade? É verdade. Então, Sobral tinha uma vantagem de ser sede de universidades e tal, mas vocês já podiam mostrar os resultados de Sobral? Já tinha. Essa época, o INEP já tinha feito uma publicação sobre o que estava acontecendo, a forma de organização interna da secretaria, o recrutamento meritocrático de diretores, os cursos de formação, as próprias avaliações externas, que eram pavor da academia. Ninguém admitia falar em avaliação, porque se achava que a avaliação naquele momento era para perseguir professor. E é impossível você fazer intervenção em alguma coisa se você não sabe em que você está intervindo. Então você precisa ter avaliação. Então, o tempo foi mostrando que a avaliação não era para perseguir ninguém, era para identificar. E esse embate político com toda... Resolvido com o diálogo. Com a academia... Não teve... Não teve, até hoje, não adianta. Assim, eu acho que não adianta. E com os professores... causa perdida. Porque a grande crítica que eu faço a isso não é por outra coisa, não. É porque eles saem e entram na prefeitura, que é quem tem a responsabilidade pela pré-escola e as séries iniciais, e as prefeituras, que já não têm muito dinheiro, têm que fazer tudo de novo que a academia era para fazer e não fez. Não fez. Então a gente tem que preparar, aí tem que contratar profissionais e tal, material didático. Então, pensamos, estou conversando, inclusive com a ajuda do próprio IPS, à época, uma forma da gente seduzir os prefeitos a entrar no jogo, a tornarem isso uma política central dos seus respectivos governos. E a forma que a gente encontrou foi premiando, ajudando, computadores, em cada CRED, à época, foi criada uma célula de apoio aos municípios.
todo o material pedagógico utilizado nas séries iniciais para o letramento dos meninos foi garantido pelo governo do Estado. Excelente. Não foi pelos gastos dos municípios, Tá. foi gastos milionários do governo do Estado, enfim, para todas as redes municipais do Ceará. E uma mexida no critério de distribuição do ICMS. Não para premiar os bons resultados, mas para premiar quem mais crescesse. Né? Tá. E isso acabou, Flávio, foi uma coisa muito legal. Você acha que foi importante isso? Foi fundamental para o desencadear, mas o que acabou valendo mesmo foi a exposição pública dos resultados. Porque a Secretaria de Educação formou o Ceará e para cada nível de aprendizagem em que os municípios estavam foi estabelecido uma cor. Então era verde claro, verde escuro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daqui a pouco você começa a encontrar os prefeitos em eventos e eles dizem, eu estou verde claro, já virou uma vaidade para eles. Entendi. Virou uma questão de honra para os prefeitos saírem da cor. Está incorporado já, você acha, como um valor de uma política pública. Assim, o prefeito que não, né, der continuidade... Porque ele acabava se expondo, né? Expunha o município, porque os dados eram como são hoje. Uma coisa interessante que você está falando, é quando eu estava no IPES e a gente tinha lá o rateio da cota parte do ICMS, o prefeito dizia assim, por que o fulano melhorou, ganhou mais do que eu, se eu melhorei? Sim, mas você melhorou, mas ele melhorou mais. Então a questão não é só melhorar. E quando era o vizinho dele, ele se queixava, porque a população dizia, lá no município eu compro pão, lá não sei aonde, que é no município, tá vendo? Estão ganhando mais do que você aqui, por que a gente não está melhorando? Então isso que você está falando é muito importante. Isso acabou virando, eu me lembro que em várias campanhas, eu me lembro dos prefeitos, por exemplo, candidatos à reeleição, que mostravam só o município saiu da cor tal na educação para a cor tal. Usando isso como um ativo político. Como ativo político. Isso virou um ativo político. Então, o prefeito na cidade que conseguia melhorar os indicadores, a população tomava conhecimento. Se não tivesse avaliação, não podia apresentar esse Nada resultado. No serviço público pode ser. Eu digo, nem no serviço público, em qualquer lugar. Nenhuma ação feita pelo serviço público, especialmente, para não ter dinheiro público, né? Pode prescindir de avaliação. E Sobral hoje, 22 anos depois, 22 anos a história depois, ele coloca na sua mão de novo. Não é o abacaxi. Eu disse pro VV, meu antecessor, de grande abacaxi você está deixando para mim. Porque quando ele saiu... Quais são os desafios de Sobral agora? Quando ele saiu, Sobral já tinha o melhor IDEB nas séries iniciais e o segundo melhor nas séries finais. Isso. Então eu consegui manter o primeiro lugar nas séries iniciais e passamos a ter a melhor nota também nas séries finais. E é difícil manter, né? Porque os outros... E aí, o que era? Já na minha campanha, como é que vai ser esse negócio de Sobral? Porque nós vamos ficar sem paradigmas. Isso, porque o IDEB já somos o melhor, o que não quer dizer muita coisa. Ser a melhor educação do Brasil não quer dizer... Qual é o valor do IDEB, lembra? 9,1, eu acho, nas séries iniciais e acho que 8 e alguma coisa nas séries finais. E já, mas em relação ao Brasil, está lá na frente. Está bem na frente. Então, assim, quando eu estava na campanha e fui eleito já na transição, eu já estava me preocupando com a cenoura atrás da qual a gente iria correr. Porque nós corríamos atrás do primeiro lugar no IDEB. Não por isso, mas tinha-se como referência, nós tínhamos muito o que crescer ainda no IDEB. Então, de certa forma, para mim, não tinha mais essa... Então, o que restava a mim fazer? Procurar padrões internacionais. De novo, entra a avaliação. Para que nós possamos perseguir padrões internacionais, nós precisamos de um V0, um ponto de partida. Saber como nós estamos diante da comunidade internacional. Dos países desenvolvidos que estão alojados na OCDE. E a OCDE aplica um exame internacional chamado PISA, que é o Program of International Student Assessment, é um programa internacional de avaliação de estudantes, mas ela aplica por amostragem em países. E aí a gente acabou chegando próximo de um outro parceiro, que foi a Fundação Lehman, que mediou conosco uma conversa com a OCDE, levou a questão de Sobral, o cenário de Sobral que precisava ter um novo paradigma, e em 2017 a gente conseguiu que a OCDE aplicasse o PISA em Sobral. E nós avaliamos 1.500 alunos do primeiro ano do ensino médio. E o resultado? Os resultados foram animadores, no sentido de dizer que
nós continuamos no caminho certo, mas mostrou um percurso enorme para a gente percorrer em relação ainda. a... Então, assim, nós avaliamos, o PISA avalia a língua materna, no caso nosso, português, matemática e ciências. Foi a primeira vez que ciências foi avaliado. Tá. O Brasil não avalia ciências. Parece que esse ano vão avaliar, mas nunca avaliou. O INDEB só avalia português, o Brasil só português e matemática. Então, em língua materna, nas três a gente... Matemática, nós ficamos um pouquinho atrás da média nacional brasileira, mas acima de alguns países da América Latina, como Peru, Colômbia, Venezuela, México, né? E em língua materna, a nossa média foi muito superior à do Brasil e também de países importantes do mundo, com escolas públicas com o mesmo padrão de escolas alemãs. Algumas aqui e ali, mas só que foram 17 escolas que foram avaliadas. E em ciências, que foi a grande surpresa e o grande temor nosso, porque nós nunca tínhamos participado de uma avaliação em ciências, nem a nível nacional, nem local, nem estadual, nem nacional, né? E já fomos logo partindo já para o internacional. A surpresa da gente foi a nossa nota em ciências, a surpresa positiva. Excelente. Mas, claro, rapidamente a gente identificou por quê. Porque ciência você precisa ler. E como sabe ler já? Como os meninos sabem ler e interpretar, conseguiram se sair melhor em ciências do que em matemática. Então, esse ano já vamos fazer de novo. Agora, no final do ano, a gente conseguiu já. E essa passou a ser a sua referência agora? Essa vai ser a nossa referência. E da rede. E a população está entendendo agora que é referência. A população sabe, fizemos um seminário, mostramos, demos ampla publicidade aos resultados do PISA, inclusive os resultados de matemática, que coloca a gente ainda numa posição ainda desafiadora. A comunidade escolar foi toda conclamada a entender o PISA, até porque há uma prova diferente. A estrutura da prova é diferente das provas que são aplicadas no Brasil. São provas mais complexas, que exigem mais raciocínio, exigem mais conhecimento sistêmico das coisas. Esse ano estamos de novo. A gente fez em outubro de 2017. O resultado saiu em agosto de 2018. Nós também combinamos de só divulgar depois das eleições, para não ter exploração. Divulgamos nacionalmente. A OCDE divulgou e a gente fez um seminário em Sobral lá para mostrar para as pessoas. O prefeito Roberto Cláudio esteve agora recentemente em Harvard e ele disse que foi estudar educação e o exemplo em Harvard era o sucesso de Sobral da educação. Quer dizer, ele ficou até muito lisonjeado porque achou que ia estudar... O Banco Mundial está se preparando para fazer um documento sobre isso, né? Isso. Deixa eu lhe fazer duas últimas perguntas para a gente agradecer já a sua participação e a sua disposição de estar aqui, porque eu sempre, a gente sente a necessidade de documentar isso em vídeo, essa sua experiência, que isso vai, sem dúvida nenhuma, servir para muitos gestores de outros estados, etc. Mas duas coisas importantes. Primeiro, você acha que agora, 22 anos depois, a premissa básica, a educação transforma as pessoas, você percebe olhando lá para a sua cidade que a vida delas... Eu continuo tendo muita animação com a educação, eu sempre fui um defensor da educação, mas eu até muito tempo da minha vida, até pouquíssimo tempo atrás, eu achava que a educação era a solução para todos os problemas da humanidade. Hoje eu não acho mais. Porque, de novo, por causa de Sobral, todos os indicadores socioeconômicos de Sobral melhoraram nos últimos... Enfim, na década, né? Nos últimos 15 anos. 15 anos. Tanto os indicadores de educação melhoraram, né? Muito, mas a renda aumentou, enfim, o IDH aumentou, todos os indicadores socioeconômicos, empregabilidade, renda, mas a violência não deu trégua. Tem outros componentes aí. Tem outros componentes que nós agora estamos trabalhando na escola também, chamado competência socioemocional, que é o que nós estamos fazendo agora nas escolas de Sobral. Temos um desafio caminhando de universalização na escola em tempo integral e aproveitar esse tempo da escola integral para trabalhar outras competências que não sejam necessariamente. Mas me diga uma coisa, as crianças fruto desse modelo, elas já estão em universidades, elas estão... Essa é a primeira geração. A primeira geração, então, esse ano, por exemplo, nós emplacamos mais de 300 alunos oriundos das escolas públicas de Sobral em universidades públicas.
no vestibular. Inclusive, tem 5 de uma só escola de tempo integral do município, a escola profissionalizante, que entraram em medicina, uma delas no primeiro lugar. Nossa. Passaram pela escola de nível médio do Ceará. Então, eu me deparei com isso, com todos os indicadores socioeconômicos melhorando e os indicadores de violência também aumentando, só que no sentido inverso, né? E aí nos reencontramos de novo, assim, o mundo acaba colocando quem conspira a favor, né? E tal, me reencontrei com o Instituto Ayrton Senna trabalhando essa outra, que eu não conhecia esse nome. Eu estava querendo que a escola começasse a trabalhar valores, sentimentos, frustrações, né? Para que os meninos não abandonassem a escola e tal. E eu descobri que esse negócio tem um nome chamado de competência socioemocional. E estamos trabalhando isso em Sobral agora, porque isso também tem uma técnica por trás disso. O Brasil não tem literatura, isso ainda. O Instituto Ayrton Senna está aproveitando literatura espetacular. Europeia ou seja, mais uma vez, vocês estão na vanguarda aí da política pública. Deixa eu lhe fazer uma pergunta final. Aqui é uma pergunta para um gestor de outro estado, municipal de outro estado, etc. Eu sei que a gente dá conselho às pessoas é complicado, né? Mas de todo esse processo, mais de 20 anos envolvido diretamente ou indiretamente com todo esse processo, agora você é prefeito, qual aí o conselho que você daria para um gestor que quer iniciar essa transformação? Inicie o mais rápido possível. Né? Quais são os elementos? Porque os resultados eles não são colhidos, que também era uma desculpa que se usava. Porque as coisas muito rápidas, as coisas na educação são processuais. Não são. Aí eu disse, tudo bem, ela pode ser processual, mas você não pode levar o processualismo às últimas consequências. As coisas têm que ter marcos, tem que ter, né? Metas a serem perseguidas, né, e tal. Então, assim, as coisas, os frutos elas não são colhidos imediatamente, mas eles podem ser colhidos com rapidez. O caso concreto disso é Fortaleza. Fortaleza foi a última cidade do Ceará a aderir ao programa de alfabetização na idade certa do estado do Ceará, por questões políticas. 4 anos depois, os resultados de Fortaleza já são... Fortaleza era o penúltimo. Já melhorou muito. Já está entre os 50 primeiros. Né? Sendo a maior rede de educação do Brasil, praticamente. Exatamente. Então tem que começar logo, coragem. Persistência. Perseverança. Não pode ter medo da política. Não pode ter medo da política, porque as pessoas, a população reconhece a seriedade. Quem está trabalhando para melhorar a vida do seu filho, pelo menos. Né? E os políticos, assim, você precisa tirar a política, porque a política ela compromete a base de tudo, que é o recrutamento dos profissionais. Se você, em vez de ter o melhor diretor, vai ter o seu amigo, que só está lá por ser seu amigo, não tem preparo nenhum, né? Vai comprometer a educação dos meninos. Né? Porque o diretor tem que ser o melhor, o professor tem que ser o melhor, precisa ser capacitado, né? Não pode ficar aos sabores da política partidária. Então, eu acho que o principal conselho é não ter medo da política. Vai em frente. Vai em frente porque as pessoas reconhecem. Publicizar, chamar os pais para assumir as suas responsabilidades. Ter metas claras, avaliação, dar publicidade aos resultados, não pode esconder debaixo do tapete. Não é difícil não. Não é difícil não fazer. É complexo, mas não é difícil não. A vontade política é fundamental. Sem ela não resolve. Ivo, obrigado pela grande entrevista. Finalizamos aqui o programa entrevistando o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que praticamente nos deu aí uma aula do que foi toda essa transformação inicial na educação no estado do Ceará e o sucesso hoje que o estado apresenta. Das 100 melhores escolas no ensino fundamental público do país, 82 estão de Ceará. E esse resultado não é da noite para o dia, né? Quer dizer, isso é uma coisa, é um processo longo e persistência. Mas me chama muita atenção, você sabe que em Sobral a gente foi tendo que desbravar as coisas, né? Mas me chama muita atenção a velocidade de melhora dos indicadores do Ceará e de Fortaleza. Também que Fortaleza também está levantando. E outro ponto é que os municípios vizinhos a Sobral passaram a ficar contaminados, né, pelos resultados de Sobral. Isso é muito bacana. Hoje tem muitos secretários de educação de municípios no entorno que foram ou diretores de escola de Sobral ou foram professores de Sobral.
Você está vendo aí que a gente poderia passar o dia todo aqui conversando sobre isso, né? 22 anos em poucos minutos. Mas muito obrigado. Um abraço, até o próximo programa. Não esqueça de convidar os seus amigos para se inscrever no sinal e clicar no sininho para receber as notificações dos nossos programas. Até o próximo programa. Um abraço.